Você acha possível um único político fazer a diferença numa nação inteira? Sabemos que não dá para confiar em político nenhum, mas hoje a gente quer falar de um aqui que está merecendo pelo menos o benefício da dúvida. Ele está transformando um pequeno país da América Latina, que era extremamente violento, num país seguro para se viver. Tudo isso devido às suas políticas duras contra a criminalidade, tolerância zero para com os bandidos, com mais de 80% de aprovação de seu governo. A autoridade é vista como a salvação para muita gente. Por lá, a polícia está praticamente com carta branca para prender quem bem entender e com isso a criminalidade no país reduziu para sua menor taxa na história. Para vocês terem ideia, num período de praticamente um ano, o seu governo prendeu mais de 60 mil pessoas e construiu o maior presídio da América Latina. Essas suas atitudes acabaram fazendo ele se tornar o inimigo número 1 dos direitos humanos. O Alborguete estaria orgulhoso. Nesse vídeo a gente vai falar dele, né? O tão polêmico, tão cool, como ele mesmo diz, né? Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, que é o maior inimigo dos criminosos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Nayib Bukele, ele chegou ao poder em El Salvador em junho de 2019, depois de uma ascensão astronômica, né? Muito rápida até, né? Muito rápida mesmo, né? Fez dele aí o presidente mais jovem do país, eleito com apenas 37 anos. Ele é filho de um empresário muçulmano de origem palestina que abriu o primeiro McDonald's de El Salvador e que ficou rico com uma fábrica do setor têxtil. O prodígio da política tinha tudo para ter aquela vida tranquila, aquela vida suave de herdeiro, né? Só ostentando as heranças do pai, no máximo se especializar em ser um bom empresário também. Mas ele decidiu se envolver justo nesse meio, né? Nesse meio tão sujo. Isso porque ele não conseguia ficar feliz com o que ele estava vendo acontecer com seu país. El Salvador e as gangues. Vamos contar um pouquinho de como El Salvador, o menor país da América Central, se tornou um lugar tão perigoso e com a criminalidade tomando conta do local. De 1980 a 1992, o país viveu uma brutal guerra civil que deixou mais de 75 mil mortos, sendo a ampla maioria deles civis, além de deixar mais de 9 mil desaparecidos. De um lado estava a guerrilha da esquerda, né, reunida na FMLN, que mais tarde daria origem ao principal partido político de esquerda do país. E do outro, o regime militar, né, apoiado inclusive pelos Estados Unidos. O fato foi que o fim da guerra civil e o retorno à democracia não trouxeram grandes benefícios assim para a maior parte da população salvadorenha. Dois partidos, a Arena de direita e a FMLN de esquerda, dominaram o sistema político e foram ali se alternando no poder. Foram anos marcados pela pobreza, pela violência e pela migração em massa, sobretudo para os Estados Unidos, sendo que o principal fenômeno social do pós-guerra e que ajudou na violência crescente do país foram as formações das chamadas gangues. O pior é que as origens delas não estão nem em El Salvador. Estão tudo lá nos Estados Unidos. As duas maiores e mais conhecidas gangues são a Mara Salvatrucha 13, a.k.a. MS-13, e a Barrio 18, e ambas surgiram em Los Angeles nos anos 80. O que aconteceu foi que muitos jovens salvadorenhos recém-chegados à Califórnia, depois de fugirem da guerra civil, não encontraram espaço na sociedade americana e acabaram se voltando para a criminalidade. O governo americano, precedido pelo democrata Bill Clinton, prendeu e deportou milhares desses jovens. Ao retornarem a El Salvador, os deportados ficavam em liberdade e com isso eles mantinham então as suas atividades ilegais e a sua principal aí, né, rivalidade entre as gangues. Esses grupos cresceram tanto que chegaram a reunir 70 mil membros e se especializaram em extorquir pequenos comerciantes por meio de seus impostos. É o famoso pedágio, né? A gente vê aqui também acontecer em alguns lugares mais afastados aí do Brasil. Às vezes nem tão afastado, né? Eu já vi casos até de que até em São Paulo e tal acontecia, né, de milícia cobrar aí esse pedágio de pequeno comerciante, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Por causa delas, a taxa de homicídios de El Salvador chegou a ser maior do que durante a Guerra Civil. Em 2015, chegou a marca de 100 mil pessoas mortas. Olha que loucura, cara. Mas Bukele tinha um plano para acabar com todo esse poder das gangues e diminuir drasticamente a criminalidade em seu país. A ascensão de Nayib Bukele.
Bukele era dono de uma revenda de motos da marca Yamaha e diretor de uma agência de relações públicas até resolver entrar para a política. Em 2011, ele resolveu se candidatar a prefeito da pequena cidade de Nuevo Cuscatlán pelo partido de esquerda, o FMLN. De cara, ele já venceu a eleição, só que o rapaz, bem-sucedido, ele queria mais, né? E após apenas um mandato como prefeito dessa pequena cidade, que foi de 2012 a 2015, ele já resolveu se candidatar à prefeitura da capital, San Salvador. Cargo esse que é considerado aí um trampolim para o comando do país. O cara ganhou também, continuou seu processo para governar o país inteiro. Após só um mandato também, à frente da prefeitura da capital, Bukele, o invicto, foi eleito presidente de El Salvador em 2019, aos 37 anos. Ele se aproveitou da desilusão dos salvadorenhos com os dois principais partidos políticos e a incapacidade deles de resolverem os problemas da criminalidade. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Ué, mas ele não era de um partido de esquerda? Bom, o que houve foi que em 2017, quando era prefeito da capital, ele foi expulso do partido. Isso porque, após ter discordado de algo durante uma reunião, ele teria jogado uma maçã numa colega partidária e a chamado de bruxa. Olha só, quinta série, né? Nível quinta série. Volte a me chamar de bruxa! Bruxa! Não muito diferente das discussões que a gente tem aqui no Brasil voltadas para a política, não é? A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Após esse desligamento, ele logo criou seu próprio partido, o Novas Ideias, e começou a criticar o sistema partidário dominado por Arena, na direita, e FMLN, na esquerda, como corruptos. Na eleição, o slogan de campanha dele era "Tem dinheiro suficiente se ninguém roubar". Olha só que slogan genial, né? Caberia muito bem aqui também. Enfim, é um gênio do marketing, muito bom. Fora isso, né, bateu na tecla da corrupção que o país vivia. Outra coisa é que o jovem fez grande parte de sua campanha na ampla rede de mídia, né, que ele passou construindo durante os anos, em especial nas redes sociais. Dito isto, com o enfraquecimento dos dois maiores partidos do país e o apelo por mudança do povo, né, Bukele então acabou se tornando presidente já no primeiro turno, com 53% dos votos em 2019, e assim ele continuou invicto nas eleições. Linha dura e suposto acordo com gangues. A verdade é uma só: desde eleito, Bukele tem sido um sucesso em El Salvador. A administração do governante conseguiu reduzir os índices de homicídios de um país que era marcado pela violência, e isso segundo não só por dados do governo, mas também pela população de El Salvador, que vem relatando uma certa normalidade que há décadas não se via, época quando se encontravam em meio às tretas entre as gangues, que são as chamadas por lá de pandilhas. Só que ao mesmo tempo, há mais de um ano, o país vive ali um regime de exceção solicitado via um decreto de Bukele e aprovado pelo Congresso. Regime esse que vem causando aí uma discórdia por uma parte minoritária aí, a gente pode dizer isso aí, né? Esse pedido do presidente aconteceu após a morte de 87 pessoas num único final de semana em 2022, assim, do nada. Mas algumas histórias contam que essas mortes não vieram assim tão do nada. Calma que eu vou te explicar. O portal salvadorenho de jornalismo, chamado El Faro, revelou que, supostamente, Bukele começou a negociar secretamente com as duas principais gangues do país, a MS-13 e a Barrio 18, logo depois que ele assumiu o governo para poder diminuir a taxa de homicídio. Em troca da queda nos homicídios, as organizações criminosas queriam melhorias nas condições para os líderes que estavam encarcerados e benefícios para os membros em liberdade. E esse pacto do governo, com principalmente a MS-13, teria durado então até o massacre do fim de semana que aconteceu lá, né, de 25 a 27 de março de 2022, quando as 87 pessoas foram assassinadas pela gangue, sendo a maioria delas inocentes. Bom, acho que deu para entender mais ou menos como uma coisa liga na outra, né? Então, líderes da gangue contaram ao portal que o massacre foi uma resposta à traição do governo de Bukele ao pacto que eles tinham feito, já que o governo prendeu um grupo de membros da MS-13 antes disso, e foi depois do massacre que o presidente então ordenou à Assembleia Legislativa que impusesse esse tal regime de exceção. No começo, a implementação das medidas se voltou sobretudo contra a MS-13, mas aos poucos foi sendo ampliada para as demais gangues também, né?
O fato é que nesse período, desde então, mais de 65 mil pessoas foram presas. Tudo isso graças então ao regime de exceção lá que foi declarado, né? E até mesmo crianças de 12 anos podem ser postas na cadeia. Tá? A detenção provisória foi ampliada de 72 horas para 15 dias, sem direito à defesa, fora outros tantos direitos ali que um preso comum teria normalmente, né, que foram tirados também. O regime de exceção já foi prorrogado em mais de 11 vezes, desde que ele foi instituído em março do ano passado. Mas é claro que nem todo mundo é fã dessa medida. Ele é amplamente criticado por organizações de direitos humanos que chamam Bukele de ditador. Isso, aliás, que o próprio presidente tira sarro, né, já que ele se atribuiu, né, atribuiu a ele mesmo, ao referir-se ali no seu perfil no Twitter como o ditador mais cool do mundo. Cool, tá? Cool, C-O-O-L, tá? Não vai pensar bobeira aí, tá bom? Na biografia lá do Twitter ele colocou uma vez. Então o cara é abusado, né? Dá pra notar. Fora isso, o Bukele acabou substituindo juízes da Suprema Corte, que não eram de seu agrado, o cara não tá nem aí. O que também, né, convenhamos que todo presidente adora fazer, né? Botar juízes na Suprema Corte de seu agrado, né? Isso aí todos fazem sem exceção nenhuma. Cara, tinha que ser todo mundo preso. A galera que é contra esse regime dizem que muitas pessoas estão sendo presas, inclusive injustamente, né, e que algumas acabam sendo torturadas no processo de prisão. Em contrapartida, o governo argumenta que o regime de exceção funcionou e que o próprio portal El Faro confirma, dizendo que, por enquanto, realmente a medida tem dado resultado. Só que não se sabe até quando, né, já que uma das questões é como o governo vai bancar esses presos todos, né? É um gasto caramba, né? Ou até então, quando essa super cadeia que ele criou vai suportar receber mais gente. Esse, aliás, merece um tópico próprio. Centro de Confinamento do Terrorismo. O Centro de Confinamento do Terrorismo, o CECOT, é a mega prisão do presidente que foi inaugurada em 31 de janeiro de 2023. O CECOT acabou se transformando então no símbolo da guerra contra as gangues, né, e da política de segurança de Bukele, que ajudou o presidente a ter uma popularidade sem precedentes dentro e fora de El Salvador. A mega prisão foi apresentada ao povo salvadorenho em cadeia nacional de rádio e televisão como a maior prisão das Américas. Segundo o governo de El Salvador, o centro tem capacidade para 40 mil presos e é exclusivo para prisioneiros que ocupam altas posições das principais gangues do país, essas que recrutam jovens e controlam territórios e que durante décadas semearam o terror, a divisão e a morte aí no país. O CECOT tem cerca de 256 celas no total, né, cada uma delas sendo formada por 3 paredes de cimento e grades. As camas são placas metálicas e, segundo as informações oficiais, não há colchões. Já o teto é uma cerca de arame para evitar com que os presos possam se pendurar. Ela também serve de plataforma de vigilância para os agentes penitenciários. Para higiene ou lavagem de roupa, os internos usam água de 2 pias, cujo fornecimento é controlado do lado externo. Existem 2 sanitários, isso tudo sem nenhuma privacidade, é claro. Não há janelas, ventiladores nem exaustores. Então imagina lá quando alguém tá com aquela diarreia braba, né? Se o CECOT atingir a sua capacidade de 40 mil presos, né, cada cela irá abrigar cerca de 156 prisioneiros. Traduzindo, não tem nada de moleza para essa galera que vai para lá, né, esses presidiários aí. Não são conhecidos detalhes sobre as rotinas de alimentação dos prisioneiros, né, quando ou o que eles comem. E até numa entrevista que eu vi ele dando, ele falou que se os prisioneiros tiverem de ficar sem comer, eles vão ficar sem comer. O cara é brabo mesmo, velho. Bom, também não se sabe se existe cozinha, refeitório, enfermaria ou salões aí para os internos, né, nas instalações. Essa obra gigante foi feita em apenas 1 ano e Bukele fez um vídeo lá pro seu canal no YouTube mostrando os detalhes da prisão. ONGs de direitos humanos argumentam que, no longo prazo, as medidas adotadas por Bukele dificilmente trarão resultados, porque não alteram os problemas estruturais que originaram a criminalidade e a violência. O portal El Faro conclui que o remédio pode se mostrar pior do que a enfermidade. E aí, você concorda com essa afirmação? No fim do ano passado, o governo salvadorenho anunciou o programa Mi Nueva Escuela, uma reforma educacional que pretende remodelar as escolas com um novo modelo de ensino. Na parte econômica, em 2021, Bukele acabou se frustrando aí, né, dando um tiro no próprio pé, quando ele tentou fazer da Bitcoin a moeda oficial do país.
não deu muito certo, né? De acordo com os cálculos da agência Bloomberg, na época, El Salvador tinha comprado cerca de 2.546 bitcoins a um custo de aproximadamente 108 milhões de dólares. Em maio de 2023, essas moedas valiam menos de 70 milhões. O uso geral de Bitcoin pela população também não se popularizou como previsto, mas mesmo com esses resultados, a popularidade do político não foi abalada dentro do país, já que, na parte de segurança, sempre teve muito bem, né? Tirando aquele fatídico final de semana. Enfim, o vídeo já está ficando bem longo, mas eu acho que deu para entender, né? Valeu a pena vocês conhecerem um pouquinho do que está acontecendo lá em El Salvador, do presidente, né? Que tem muita gente falando sobre ele agora, ainda mais com essas constantes ondas de violência que acontecem no Brasil, né? Muitas pessoas acabam falando, pô, tinha que ser aqui igual ela em El Salvador, né? Linha tolerância zero para criminalidade, igual o Bukele tá fazendo, enfim, cara. Isso é o que a galera acaba levantando, mas comente aqui o que você acha disso aí, né? Você acha que o Brasil deveria ter um Bukele também e tolerância zero para criminalidade? Ou você acha que isso pode ser perigoso, né? De repente é muito poder ali para um homem só, né? Ele pode acabar querendo abusar aí, né? Todo cuidado pode ser pouco. Gostaria de uma cadeia dessa gigantesca aqui no Brasil, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.